estadual, todas as partes do Brasil. É um trabalho muito gratificante, é muito concorrido, né? Porém, é algo que eu gosto muito de fazer, que eu aprendi a desenvolver essa habilidade. Então, teve muitas coisas ao longo desses quase 18 anos de empresa. Verdade. Eu lembro que a gente se encontrava por aí e a gente sempre conversava em que nós estávamos fazendo, né? Então, a gente conversava muito sobre, sim, inicialmente na jardinagem, e aí depois, quando a gente se encontrou da próxima vez, você já estava com outros negócios em relação aos cuidados com os estudantes com necessidades educativas especiais, uma área que você domina muito. Então, isso é muito interessante, Sandra, que a gente chega numa coisa importante, né? Nós somos políticos também, agente político, e a gente fala sobre ideologia política. Essa gana, essa vontade de vencer, na grande maioria, só tem quem é da direita. Sim. Infelizmente, a esquerda ela vive tentando colocar a culpa dos seus problemas nos outros. Sim. E essa ânsia de empreender, de buscar soluções do problema? Olha, Valtinho, você foi muito claro agora nessa sua fala. Uma coisa que eu nunca tive na minha vida foi o vitimismo. Porque, assim, eu vim de uma família pobre, né? A gente teve vamos dizer assim, uma infância também difícil, mas eu nunca me vitimei por conta disso. Pelo contrário, sempre procurei aproveitar todas as minhas oportunidades. Apesar de ter uma família pobre, meu pai sempre ajudou na medida do possível, minha mãe ajudou na medida do possível, alguns familiares, e eu aproveitei dessa oportunidade, eu sempre fui muito grato. Eu acredito que eu aprendi a amadurecer muito cedo, então eu sempre vi oportunidades na minha vida, né, de poder um dia crescer. Então, por exemplo, quando eu estava na jardinagem, eu não queria ficar como jardineiro, eu sonhava um dia com, poxa, e se eu tiver uma empresa e contratar jardineiros para me trabalhar em diversos condomínios? Então, a gente pensa sempre que está evoluindo e está crescendo. É claro que o caminho é errado, o caminho é difícil, nem todas as pessoas, muitas vezes, vão ter a mesma resistência, persistência de fazer, mas você precisa acreditar. Todo projeto, ele começa com você acreditando. É o que eu sempre falo com as pessoas. Então, a direita, ela tem muito essa coisa, por isso que eu me identifico até como uma pessoa de direita, porque eu acredito na meritocracia, mesmo sabendo que as pessoas não partem da mesmo ponto. A gente não pode ser hipócrita aqui. Uma pessoa que nasce numa família humilde, ela nasce numa família pobre, a probabilidade dela se dar bem na vida, de empreender, de fazer as coisas, ela é muito pequena, mas se a pessoa persistir, a gente tem um bom exemplo, você também fez concurso público, eu cheguei a fazer e não passei, mas tem vários outros colegas nossos que estudou lá na época na Unibanc que passaram em concurso público em São Paulo, no Imbu, passaram lá também no Taboão da Serra, em Itapecerica. Então a gente sabe que quando você se dedica a algo, você se aplica em algo que você acredita, o resultado ele vem. Só que às vezes ele não vem imediato, pode demorar anos, inclusive. E foi o que aconteceu no meu processo. Perfeitamente, é isso aí. O processo é tardio, as dificuldades são muito mais. Às vezes, Sandra, você com extrema dificuldade, quando você vai conversar com algumas pessoas, elas acham que você, porque conseguiu, você teve privilégio. Isso é impressionante. Mas esse que está o ponto importante em relação a essa relação de ideologia. A esquerda tenta pregar nas pessoas, discutir, que se você não venceu, é porque você é vítima. E os problemas, eles existem. Se você parte de locais diferentes, de famílias diferentes, de posicionamentos diferentes, mas o importante é não desistir, é lutar. E entender que você precisa enfrentar o processo. Sim. Olha, eu falo sempre, eu saía de casa às 6 horas da manhã e voltava meia-noite para 1 hora. Eu não tinha dinheiro para comprar um pão de queijo. Complicado. Os meus amigos, Rodrigo Azevedo, Fabiano, Éder, não sei se você... os caras me zoavam porque eu tinha pouquíssimos recursos naquela época. Assim. Eu tinha que pagar a moto, pagar a minha faculdade e sobrava pouco dinheiro. Eu ainda deixava R$50 para segurar o pneu da moto. Sim. Então era o planejamento. Eu aceitei o processo, eu tinha que pagar o preço. E aí a vitória ela vem. Às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos, mas não lutar é o que faz você já lutar. Sim.
Eu acredito muito nisso, Valtinho, que o pensamento positivo, né? Isso somado a atitudes, somado a vários fatores, ele pode te levar longe. É claro que dentro do meu processo eu passei por muitas renúncias. Por exemplo, na época que a gente estudou, né, você tinha uma mão. Eu, por exemplo, ia de ônibus, eu tirei o cartão, ia de ônibus, tinha até dinheiro para comprar novo carro, né, um carro simples. Mas eu preferia, eu pensava assim, eu preciso economizar para um dia ter uma oportunidade. Eu não sei do que vai ser, mas no dia que tiver uma oportunidade, eu não posso errar, nunca não tenho errado, né? Isso faz parte do processo também de aprendizado, você acertar, principalmente o empreendedor, a pessoa que falar que não aprende com seus erros, ela não vai estar sendo verdadeira, faz parte do processo. Então, a gente tem algumas dificuldades, justamente porque eu não tenho família de empresário, então eu fui aprendendo muitas coisas durante o processo. Então, essa questão da gente poder se reinventar, da gente lidar com os problemas de uma maneira mais coerente, isso é importante, porque eu falo onde que eu acho que a direita, ela prega essa questão da liberdade, né, de você ter, sim, a meritocracia. Por isso que eu me identifico muito, porque eu sei que eu parti de baixo, mas eu tenho muito orgulho de onde eu cheguei hoje, justamente porque eu vim trilhando esse caminho, assim como tantos outros colegas trilharam vários caminhos. Então, a gente vê que é possível, mas você precisa se dedicar. Esse é um ponto importante, né? Eu acho o caminho, eu costumo dizer, que talvez seja até... eu tenho 47 pela faixa etária, mas o ponto é, nós nos orgulhamos do processo, da luta para conseguir chegar até aqui. E talvez seja por isso a vontade, a gana de implementar políticas públicas que possam dar oportunidade para essas pessoas que talvez não tiveram essas oportunidades. Sim. As pessoas, elas precisam, sim, de oportunidade. E num país como o nosso, que cobra tantos impostos, você precisa entregar à população que é direito. Sim. Com uma carga tributária gigantesca como a nossa, a gente tem que resolver os problemas da população, inclusive facilitar para que ela consiga, seja passando um concurso, porque tem um aprendizado melhor, seja melhorar do povo. Sim. Diferente da nossa, que era diferente o processo, né? Sim. O processo político do Brasil mudou. As pessoas hoje falam de uma política que o Brasil se abriu para os negócios. Foi aquele boom da globalização e depois de 2023, que é aquele vagabundo do presidente. Mas vamos continuar ainda no empreendedorismo. Eu me lembro que você começou com... A primeira empresa, então, era do jardinagem, entendeu? Vai flutir aí na jardinagem. Olha como é interessante a busca por vencer. A primeira sua era... vou estar aqui. O meu foi na ginástica laboral. Um projeto maravilhoso, entregava em todas as empresas, ia fazer entrevista e apresentar. Mas muitas pessoas faziam isso também. Então, era uma concorrência, mas era algo que era muito interessante, porque você estava buscando o seu espaço. Depois eu fui dar aula no estado de São Paulo, por 5 anos. E eu fiquei sem saber o que eu queria fazer ainda. Chegou em 2012, eu preciso passar no concurso. E aí, estudando um mês, passei no concurso em Itaboão e passei no concurso em Rio. Inclusive, Itaboão, um dos primeiros, um dos 3 primeiros. Que história muito bonita, né, o Valtinho? Porque, assim, eu sei que não é fácil, né, passar no concurso público, mas você acreditou, você se dedicou, e como você estava até com os estudos, né, fresco na cabeça, coincidiu de ter os mesmos concursos nas cidades diferentes, próximos, né, as datas, e você conseguiu passar. Isso que eu falo, a importância de você se dedicar. Mas só, te corrigindo uma questão, a jardinagem nasceu a ideia, mas eu não cheguei a abrir empresa na fase da jardinagem, eu já tinha a ideia de empreender. Eu pensava, nossa, eu preciso crescer, mas como que eu vou crescer se eu estiver trabalhando apenas na diária? Então eu já pensava desse jeito, eu já tinha um pensamento de empreendedor. Eu falei, olha, se eu tiver um dia uma empresa e contratar 10 jardineiros, eu sabendo como que faz tudo operacional, eu posso remunerar esses jardineiros de acordo com aquilo que é o custo, mas eu também, correndo risco, posso ganhar um pouco mais. Então, eu já tinha a ideia do empreendedorismo. E foi aonde que, em 2008, eu
empresa justamente com os finais também voltados à educação física, que era a ginástica laboral. Cheguei a fazer site, a fazer cartão, cheguei até a apresentar a proposta em algumas empresas, mas infelizmente acabou não dando certo. E aí foi só em 2014 que surgiu a primeira oportunidade. Eu comecei a pesquisar, né, algumas coisas relacionadas, e você vê que não foi coincidência, porque foi a área que eu atuo, ela está ligada à educação, mas com uma mão de obra terceirizada. Você não precisa exatamente ser professor para atuar nessa área, mas você tem que ter conhecimento, né, na questão de mão de obra terceirizada, porque você acaba auxiliando os professores. Então, é uma questão que começou lá nos anos de 2010, 2012, e de fato o Estado começou a investir nesse quesito a partir de 2013, 2014, que foi um dos primeiros, um dos pioneiros aqui também em São Paulo, trabalhando nesse segmento. Muitas empresas contratam, e o das Artes é injusto. O das Artes chegou a pagar uma bolsa de R$700 para os estagiários aqui. Então, a pessoa está fazendo pedagogia e recebe uma bolsa de R$700, é uma exploração, mas exploração em Ego das Artes parece que é redundância. Que não falta, nós vamos chegar ali. Mas aí, falando em Ego das Artes, é evidente que a gente conversou nesse processo sobre política. Sim. Eu lembro que você era afiliado a um partido e a gente conversava. Mas, antes de ser vereador, quanto tempo você chegou nesse processo para essa eleição? Quero saber antes da eleição para vereador. O Valtinho, na verdade, eu comecei a atuar na política, né? Foi até em 2010, que eu não tinha noção nenhuma. E na época ainda era o governo, né, do PT, eles faziam uma política que chamava orçamento participativo. Então pegava, convidava, né, os moradores de determinada região para poder representar o seu bairro. Uma vez eu falei, poxa, vai ter lá na região de Itatuba, que é a região norte, que é aqueles bairros lá do Sol, Capuava, Chácaras, Ana Lúcia, diversas chácaras batidas. Falei, eu vou lá, né, no Vale do Sol, representando. E cheguei lá, era um morador do Vale do Sol, falei, então você tem direito. E acabei ficando lá no orçamento participativo. E através disso eu fui conhecendo as lideranças, as pessoas ali, começou a introduzir, né, a política no meu caminho. Aí acabei ajudando algumas pessoas em 2012, não tive o retorno que eu esperava, e aí em 2016, então, eu me lanço na política pela primeira vez, né, que eu saio candidato, e não tive sucesso no projeto, né. Aí em 2020, eu não seria mais candidato, eu era coordenador, né, da campanha da pessoa que era candidata. E aí houve uma renúncia do candidato por uma situação lá que não tinha prestado conta, e houve esse convite, né, do então ex-candidato para que eu pudesse sair. A princípio eu não queria, não era a minha intenção, mas aí a gente acabou me convencendo, a gente tinha todo um grupo, tinha pessoas, e saímos candidato, era ano de pandemia, era muito difícil, né, e acabou dando certo o projeto. A gente conversou, acabou entrando numa solda eleitoral, era uma regra diferente para essa feita para aquela eleição, né? Até porque não só 10%, você vê, depois de 2022 já mudou. A eleição, 2 anos após, já mudou. Para ter a sobra eleitoral tinha que ser 20% do coeficiente. Então, realmente foi só para aquela eleição de 2020, foi uma coisa predestinada mesmo. E aí possibilitou a parte de a gente ter a oportunidade de ganhar um mandato, né? E fazer diversas coisas. Que bênção, cara. Nossa, que foi mais como um chamado mesmo, né, meu time? Sensacional, assim. E como foi? Como foi ter esse mandato, atuar desse jeito? Valtinho, eu agradeço o mandato pela oportunidade de ter feito diversas coisas, né? Tive a oportunidade de fazer diversos projetos, inclusive na região. Um está até acontecendo agora, por exemplo, que a gente conseguiu levar a pavimentação lá para Xizuicabura, que é uma importante via que liga 2 municípios em Bucotia. Eu já tinha conseguido levar uma parte através de uma emenda que eu levei lá para o bairro onde eu moro, sou nascido e crescido no Vale do Sol, e uma parte foi lá para Xizuicabura, na Barra do Recado. E agora está finalizando a outra parte, que era de terra. Então, foi um projeto que nasceu lá em 2021, começamos a cobrar, né, esse projeto para que ele fosse orçado, feito. Aí começou a desenvolver o projeto, ele foi
fazendo ali toda a parte do processo, do planejamento, né? Porque muitas vezes uma das alegações é que não existe recurso. E é uma dificuldade de recurso. Mas se você não faz o projeto, você não vai fazer orçamento, como que você vai ter uma estimativa de quanto vai custar aquele projeto? Então, começou a sair do papel ali a partir do momento que eu comecei a cobrar. Tanto pela nossa região, como uma região de Chacras, é uma região difícil, né, de sair projetos. Então, eu tive muito orgulho. Outro projeto, por exemplo, a regularização fundiária, um projeto de minha autoria, né? Durante o decorrer da minha trajetória, eu fiz um curso técnico também de corretor de imóveis, TTI, técnico de transação de imóveis, a qual eu sou inscrito até hoje no CRES, assim como eu sou inscrito também no CREF. Eu não sou ativo no CREF, no CRES, e aí eu aproveitei todo o conhecimento que eu tinha no CRES para trazer esse projeto de regularização fundiária, porque em Embu das Artes tinha uma particularidade: 80% a 90% do Embu não possui escritura. Então, quando a gente ia fazer transações de imóvel, tinha escritura, era contrato de gaveta, de compra e venda. E aí, quando a gente está falando de Embu, a gente está falando de regiões centrais. Por exemplo, você pega a Belo Horizonte, onde tem a loja 100 ali, que é famosa, que vai da central, sentido ali o ginásio, pasme, ali vários imóveis não tinham escritura. Se você imagina, se o centro do Embu não tinha escritura, imagina os bairros mais periféricos, os bairros mais afastados, né? Então, foi um grande feito. Então, eu orgulho muito. Eu acho que faltou um pouco eu divulgar mais, que eu fui o autor desse projeto em diversos bairros aí, e só saiu durante o meu mandato. Você pode ter, durante o primeiro mandato do ex-prefeito Ney Santos, não teve sequer uma escritura entregue. Foi depois que a gente explicou da importância da segurança jurídica, de trazer benefícios para a prefeitura também, porque você regulariza os imóveis, mas você também traz aqueles que não contribuem com o IPTU. Muitas vezes as pessoas, elas são simples, humildes, mas elas não contribuem porque elas não querem, elas contribuem porque elas ficam excluídas. Então, com projetos como esse, você traz as pessoas para a política pública, né? Sem contar a segurança jurídica. Com certeza. Então, isso é importante. Eu vou fazer um adendo, viu? Eu vou fazer um adendo em Embu das Artes. Embu das Artes é impressionante, né? A grana, o dinheiro. É importantíssimo isso fazer isso. Mas há algumas regularizações fundiárias que não cabe em algumas áreas que o morador precisaria do apoio para melhorar a sua casa. Aí a pessoa vai lá e regulariza um amontoado de casa onde não dá possibilidade. Dá sim, né? Aumenta a renda, mas no final das contas a pessoa continua vivendo. Eu estou falando porque eu vi uma casa com inúmeros donos, e aí a importância de políticas públicas habitacionais. Sim. Essas áreas elas precisam ser acabadas, redirecionadas, a população ir para um lugar digno. E aqui em Embu das Artes não tem a intenção de dar isso para a população. Se a gente chegar ainda no nosso tema, é impressionante. Eu fico extremamente indignado. O que a população precisa de? Políticas públicas, assim, que atendam às reais necessidades. A regularização é uma demanda fundamental e a gente tem que trabalhar forte para isso. Mas esse programa, não sei se vocês têm, sabe, chegou um programa aí de mais periferia em Embu. Uma grande estratégia que pode ser interessante, poderia contribuir para a população, mas envolver populista, sabe o que faz? Ouça apenas o valor. É isso. Quando você pode dar liberdade para a população ter uma casa melhor, ter dignidade, né? ter lazer, porque a população ainda precisa de mais de uma casa, ela precisa ter saúde, sair, conseguir tomar um sol. Infelizmente, em Embu das Artes, vivemos um momento perigoso, viu? Difícil. Sim, Valdir, eu acho que é uma cidade que tem muito potencial para desenvolver. Você vê, hoje nós praticamente somos vizinhos de Taboão, nós temos triplo do tamanho de Taboão. Quando está falando, nós temos 70 quilômetros aí de densidade demográfica, né? Enquanto Taboão tem 20. Então, nós temos ainda área de chacras, muitas áreas que podem ser desenvolvidas polos industriais, mas ela precisa ser redirecionada. A gente precisa ter um plano diretor muito bom, organizado, estudo técnico de realmente pessoas que saibam fazer esse estudo, e não com chatos políticos, que a gente traz um monte de gente de fora, de outros municípios, né?
simplesmente para agregar politicamente. Então, não estamos visando algo para o futuro. Então, não é só em Budas Artes, tá? Eu vejo isso também no governo federal. São as políticas populacionistas que ela procura sempre fazer o paliativo, e ela não ataca o problema real. São o quê? As grandes reformas, aquele projeto de infraestrutura que realmente vai mudar a vida das pessoas. Mas por quê? Porque esses projetos, eles levam um tempo, eles levam, às vezes, até anos. E dão liberdade. Dão liberdade, só que as pessoas, os políticos pensam em coisas imediatistas, né? Então, você tem um grande exemplo hoje, a questão do saneamento básico. Existiu um projeto até 2030, praticamente está 100% saneamento básico em todo o Brasil, e até hoje não está atingido isso. E os municípios têm a responsabilidade do prefeito também, a questão do saneamento básico. Mas os municípios eles vão deixando de lado. Imbu, não só Imbu, mas outros municípios. Então a gente tem que entender que essa questão da política voltada para o populismo, ela acaba prejudicando em curto prazo e a longo prazo todos os municípios. É um mal tremendo. O que Budas Artes passa, principalmente, é isso. Eu falo sempre nas minhas publicações, o grupo político de Budas Artes é tão vermelho, tanto melancia, se brincar é mais petista do que a própria Rosângela de Los Santos. As políticas públicas, elas quase não existem, são paliativos para que, no final das contas, quando chega a véspera das eleições, aí pronto, começa a correr. Implementar projeto e a população, como no governo federal também. Não existe nada de propositivo, são ações apenas para enganar a população. E há um grupo, como aqui em Imbu, que parece que está com o olho fechado, acreditando que esse grupo político será o salvador da pátria, mas aí se passa 10 anos e Imbu das Artes cresce, sem organização, sem planejamento, sem respeito à população. Eu vou para o meu bairro, Vazano, Santa Emília, Jansense, acabaram com todas as árvores. Eu vejo um ponto importante, Sandra, a educação. A educação faz as pessoas entenderem que ela não precisa só de um asfalto, ela precisa de árvore. A árvore é muito mais importante do que asfalto. Só que é muito importante, né, a gente ter um carro que paga IPVA, mas devastou as árvores com autorização da Prefeitura de Budas Artes. Então, você anda pela cidade de Santo Eduardo, acabou com as árvores, a Enel podou todas as árvores, você não vê mais nenhuma árvore. E a Prefeitura, mas sabe qual é o problema? É justamente isso. São problemas populistas, não tem interesse com políticas públicas. E a população não precisa acordar. Se ela não acordar, é a população que é responsável e definitivamente tem que entender. Se não virar o jogo, se não mudar, a cidade vai acabar. A cidade já vai acabar, tem um orçamento gigantesco, mas tem uma dívida gigantesca. E essa dívida aumenta com seus conchados. Se soubessem organizar, pagar os gastos exagerados, excessivos, teria a oportunidade de entregar à população melhor. E aí o prefeitozinho, no mandato só, o fantoche, o Vendrigo, não precisaria ter as unidades básicas para dizer que tem dipirona. Era o básico. Você vai no pronto-socorro e é maltratado. Você vai na escola e é enganado em alguns momentos. Enganado. A escola Paulo Freire, por exemplo, passou até o mês 6, sem 3 professores. Geografia, espanhol e arte. Quem é que vai corrigir esse prejuízo que essas crianças tiveram? Não são substituições de outros professores que vão resolver. Então, aqui em Imbu existe muita coisa. E aí, todos os funcionários públicos buscam evitar levar os problemas reais para os responsáveis, secretários ou prefeito, para evitar problemas. Por quê? Aí também tem outro ponto. Falta de concurso. Pessoas com autonomia para trabalhar. É que a gente precisa. Mas sensacional falar com você, Sandra, porque a gente tem essa relação aí do conhecimento. Sim. Mas aí me fala o seguinte: você estava já na política, ia coordenar uma ação, pegou a campanha, eleito. O que você pensou depois? Caraca, eleito, agora eu vou assumir. Valtinho, eu pensei justamente
tentar ser produtivo. Primeiro, eu tinha um compromisso também, né? A gente tem que entender que, quando você ganha uma eleição, você nunca ganha uma eleição sozinho. Eu ganhei uma eleição com um mandato coletivo que diversas pessoas ajudaram. Então, primeiramente, ter um compromisso com essas pessoas que ajudaram, se dedicaram, arriscaram até no período de pandemia, procurou. Mas não tinha responsabilidade sozinho. Então, eu acho que o mentor do projeto maior foi quem era o antecessor, que era candidato. Então, também joguei responsabilidade para ele em relação a algumas situações, de poder resolver, de poder conversar com essas lideranças, pessoas que nos ajudaram. Então, foi um desafio muito grande, foi um pouco conturbado, porque é diferente quando você ganha um mandato no seu nome, quando você ganha um mandato coletivo. Então, eu agradeço, sim, a oportunidade de ter aproveitado a oportunidade e feito diversas coisas, como eu falei, projetos importantes. Eu moro numa área de chácara, por exemplo, você falou aí da região do Vazão, Eduardo, que hoje tem poucas árvores. Eu sou privilegiado, eu moro numa área, num bairro que é totalmente verde, você acorda com o barulho dos passarinhos, você acorda no meio do verde, você respira bem. Então, assim, é uma coisa que lá existe um plano diretor diferente, né? Para você lotear tem que ser 1.500 metros, então, são áreas maiores, que é dentro de Buenos Aires. Mas a gente tem os nossos desafios lá, então, por ser área de chácara, é difícil em infraestrutura. Lá é uma área que não tem esgoto, não tem então fossa, que lida com fossa, não tem a questão, na época não tinha infraestrutura, com guia, sarjeta, captação de águas fluviais, asfalto, bloquete que fosse. Então tinha muito pouco, e eu consegui, através do mandato, levar diversas ruas para lá, né, assumindo esse compromisso. Eu fiz parte da base do governo, mas o governo teve o compromisso também de dar contrapartida de levar esses projetos importantes lá ao decorrer do mandato. E isso é uma coisa que eu me orgulho muito. Eu sei que não foi fácil, eu fui muito persistente, buscar projeto, de cobrar os responsáveis que pudessem esse projeto até que saísse, né? Então, é uma tremenda satisfação quando a gente vê o resultado de um trabalho que deu certo. Agora, se você perguntar, Sandra, fica com algum tipo de frustração? Não, fica agradecimento. Eu comecei, eu venho numa crescente, eu saí candidato a primeira vez, tive uma votação, fui eleito com uma votação, e eu não fui reeleito, mas aumentando a minha votação, ou seja, a população entendeu que eu fiz um bom trabalho, com todas as situações, né, questão partidárias, a gente poderia ter feito 2, teve um quadro bom lá dentro do partido, eu acredito que eu estive num partido muito bom, que deu estrutura para chegar, com todos os detalhes que faltou para ganhar uma eleição, que faz parte do decorrer do processo, né? Todo projeto, ele pode dar certo, pode dar errado, como ele pode também ter sucesso, não ter sucesso. Nós estávamos preparados para qualquer resultado, mas eu fiquei muito satisfeito com o resultado dentro das medidas possíveis. Perfeito. Pois, André, eu falei do vazame, a destruição das árvores do vazame, na verdade, todo o Valo Verde, Santa Emília, e aí eu queria falar com você de uma parte importante. Em Buenos Aires, nos últimos 10 anos, foi devastada. Foram, eu não posso dizer isso, mas foi mais de dezenas de invasões. E esse grupo político está no poder, se colocando às vezes como direita, mais melancia do que o PT, é impressionante. Permissivo, omisso, deixou todas essas invasões. Quero fechar aqui importante. A moradia popular, fundamental, e dever do poder público, para ser omisso, deixar as pessoas invadirem as matas, fazer o que quiseram. Em Buenos Aires tem denúncia aí de inúmeras áreas foram desmatadas para empreendimentos, mas sem autorização, mas isso também é reflexo da omissão. O que você acha sobre essas várias? Eu posso citar aqui no Santo Antônio, uma grande invasão. Nossa, eu não sei nem quanto tempo tem. Sim. A do Ibuene, cara. Nossa, a do Ibuene chega a doer no coração. Sim. E aí tem outras aí que, inclusive, segundo informações, a velha política usa essas pessoas para poder se manter no poder. De inúmeras formas. As pessoas estão lutando, algumas lutando para a sua primeira moradia, outras estão tirando vantagem, e o poder público, ocasionalmente, acaba também tirando vantagem. O poder público não, quem está no poder usa essas pessoas para poder arrumar voto, ao invés de fazer o que tem que fazer, que é
a ajudar essas pessoas a sair, ter dignidade, serem respeitados, terem vagas de escola, terem UBS. São políticas públicas, ao invés de omissão, essa permissividade que acaba deixando emburacado da forma que está. O que você acha sobre essas invasões? Ô, Valtino, eu acredito que o poder público tem muita responsabilidade sobre essa questão das invasões, porque por mais que seja uma área particular, o poder, a prefeitura em si, o poder executivo, ele tem poder de polícia, de ir lá, mandar os seus fiscais, notificar se tem alvará, se tem licença, e até multar o proprietário que é dono daquela área particular que está sendo omisso em relação à invasão, ou se tem maquinário, ele pode também tomar providência. Então, muitas das vezes, o poder público, ele é omisso, como você falou, irresponsável. Nós temos um grande exemplo. Os Astros teve um momento que invadiram um terreno particular. Eu lembro que o ex-prefeito foi lá e tomou providência, falou: aqui não aceitamos invasão. Então, é uma política adotada pelo Poder Executivo. Nós não vamos aceitar esse tipo de atitude aqui no nosso município. Enquanto eu for autoridade, enquanto eu for prefeito, eu vou tomar as medidas cabíveis. Eu acredito que as pessoas merecem dignidade. Elas merecem, sim, moradia popular, todo tipo de incentivo à moradia, mas não pode ser a qualquer custo. Você não pode fazer barracos, casas simples, sem estrutura nenhuma, na beira de um rio, que vai chover e vai levar aquilo lá e vai causar tragédias. Então, se você está vendo o que está acontecendo aqui, você precisa tomar providências, né? Você precisa tomar atitude. E muitas das vezes existem algumas atitudes que são impopulares, mas é necessário fazer, até para evitar tragédias futuras. Você está preservando vidas. Então, você precisa ter postura, coisa que em Budas Artes é difícil ter. Então, isso foi cada vez avançando mais pela opção desses governos que vem tendo, não só o governo atual, mas o anterior também. Então, a gente já teve aí dois modelos de governo. Um é o atual, que está no governo, né, e vem demonstrando toda a sua incapacidade de governar, e o outro é o grupo que já esteve no governo e também não fez grandes avanços, e agora quer voltar, mais uma vez, o poder. Nós estamos falando da oposição, do PT, a senhora Rosângela Santos, que ela utiliza a mesma política do governo federal, que está acabando com o Brasil, não tem nenhum tipo de controle fiscal, acha que o dinheiro ganhado, o comunista, o petista, o esquerdo, o governo pode ir lá e produzir dinheiro. E, por incrível que pareça, o governo até pode produzir dinheiro, mas isso gera inflação. Isso gera custo, né? Gera inflação. E o seu dinheiro ele perde a validade. Então, quando você vai no mercado, hoje tem visto muitas pessoas fazendo comparação. O que você comprava com R$100 há 10 anos atrás, você compra R$100 hoje, atual, né? Você vai no mercado, você vai no posto de gasolina. Então, isso é inflação, que vai tirando o seu poder de compra. Só que as pessoas não entendem isso, porque muitas vezes as medidas populistas, elas são paliativas. Elas resolvem o momento, mas, a longo prazo, ela traz um prejuízo para toda a população, independente de classe social. Sem dúvida, sem dúvida. E eu posso dizer o seguinte, você citou muito bem aí essa ideologia nefasta do PT, coisa que faz mal, não só para toda a população, mas para a sociedade em geral. São pessoas sedentas a destruir tudo que é público. Quando você destrói tudo que é público, você destrói a oportunidade de crescimento, e você destrói os impostos da população. Mas eu posso te dizer que, sem medo de errar, há um medo da população em doença. Eles me falam sempre nas publicações, e eles acham que apontar a ausência total de política pública em Budas Artes, usar a incapacidade de usar o dinheiro público, inclusive nós temos uma proposta como candidato a deputado federal, nós temos uma proposta importante, que é o combate à corrupção e mau uso do dinheiro público, que me inspira em Budas Artes. Em Budas Artes, tem a pior forma de governar. Não há uma obra que cumpra o prazo, não há uma obra que não precisa de aditivo. E a gente precisa acabar com isso. Então, são pessoas incompetentes, populistas, festeiros, que enganam a nossa população. Eu, sinceramente, não vejo diferença nenhuma entre o grupo do PT e o grupo do ex-presidente Santos e do Hugo Braga. São face da mesma moeda,
igualzinho ao Lula. Pessoas que querem sugar o que é público ao invés de entregar para a população o que merece. E a população merece muito mais, ela precisa acordar. Eu vou dar um recado para você. Em 2028, estaremos preparados, isso, com uma terceira via para que nós possamos tirar o das artes desse abismo e entregar à nossa população o que ela mais precisa. O Budas Artes vive um dos seus piores momentos da sua história. Mas a gente vai falar mais sobre isso, Jander, e eu quero te perguntar agora uma coisa, que a gente ainda está do empreendedorismo aqui. Me fala uma coisa, meu amigo. E a relação do governo federal, né, sabe, com o empreendedorismo, com a carga tributária? O que você tem a dizer sobre isso? Claudinho, eu tenho a dizer para você que o governo federal ele não tem pensado muito na questão empresarial. Por quê? Ele vem aumentando impostos, né, gradativamente para os empresários. Hoje o empresário ele tem muita dificuldade de estar gerando todo o seu operacional. Eu vou te dar um exemplo. A minha empresa, por exemplo, ela está hoje no lucro presumido. Então, você faz uma presunção do lucro. O que o governo federal fez com a normativa de 2024? Começou a entrar em vigor a partir de janeiro de 2025. Ele aumentou a presunção. Presunção, por exemplo, para comércio, que era de 8%, foi para 8,80%. Para a prestação de serviço, que era 32%, foi para 35,20%. Então, na prática, isso aumentou muito mais os impostos. Então, você tem hoje, por exemplo, vamos pegar um exemplo claro, você pega um faturamento aí de R$1 milhão, né, para prestação de serviço. Então, você tira a presunção que antes você tirava de 320 mil, agora você vai ter que pagar, você vai tirar 352 mil para você aplicar a presunção em cima daquele imposto de renda, em cima daquilo CSL, que é a contribuição sobre o lucro líquido, né? Então, você está aumentando os impostos, aumentando a carga tributária. E lógico que o empresário, muitas das vezes, ele vai repassar todos esses impostos para o consumidor final, isso no comércio, na prestação de serviço. E, por exemplo, a gente pega o microempreendedor, que é a primeira faixa quando você se torna empresário, que você pode faturar até R$81 mil anuais, né? Hoje está defasado. Você pega qualquer vendedor de pipoca, de cachorro-quente que trabalha na rua, ele vai faturar mais de R$6.500 por mês. Só que isso não significa lucro. As pessoas confundem. Quando você tira ali o valor todo operacional, você tem que comprar o pãozinho, o cachorro-quente, o gás, a batata, a palha, o purê. Aí o que sobra muitas vezes, se a pessoa faturou 10 mil, sobra para ela R$3 mil, que é o que ela vai pagar as contas dela. Não é R$10 mil, 10 mil que ela faturou. Você tem que tirar todo o operacional. A mesma coisa o empresário. Então hoje, por exemplo, é uma boa até medida para você também estar discutindo aí como candidato a deputado federal, essa aumento da alíquota do Simples Nacional, assim como do microempreendedor. Hoje, o que eu acharia razoável? Era que tivesse uma alíquota no mínimo de 12,5% por mês. Estou falando aí do microempreendedor, ele está faturando aí em torno de R$150 mil por mês ele ser classificado como microempreendedor. Por que eu falo microempreendedor? Porque tem uma facilidade, inclusive até uma coisa que funciona lá em Budas Artes, Secretaria de Indústria e Comércio, isso foi algo positivo que o governo atual fez, porque lá o empresário ele tem todas as orientações de abrir uma microempresa, não tem custo, né? Aí ele consegue baixar um aplicativo que ele gera dados dele, do que como funciona o microempreendedor, ele contribui, ele não paga simplificado. Então, ele paga uma porcentagem sobre o INSS. Então, se o salário mínimo está em torno de 1.621, ele vai pagar 5%, diferente do empresário que paga 11%. Então, por exemplo, o que diferencia as faixas empresariais é o faturamento. Então, por isso que a gente bate na tecla do faturamento. Então, você é um microempreendedor, você fatura até X. Aí você vira um microempresário, que é diferente de microempreendedor. Quando nós estamos falando de microempreendedor, nós estamos falando daquele profissional que ele tem o seu CNPJ, que ele pode ter um funcionário apenas e ele pode faturar até R$81 mil por ano. Se ele fatura mais, ele já tem que virar um microempresário. Ele precisa contratar contabilidade, tem que fazer as declarações do Simples Nacional, né? E agora não tem mais um desafio do governo. Agora criou a reforma tributária, você sabe que vai ser substituído, né? O PIS, o CONFINS pelo CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, e nós vamos ter também a substituição nos municípios e no estado
do ISS, o Imposto sobre Serviço, e também o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias. Vai fazer apenas um único imposto, que é o IBS, tá? O Imposto sobre Contribuição, né, de Bens e Serviços. Então, tudo isso veio através da reforma tributária. E aí, agora em setembro, inclusive, era sempre no começo do ano, aquele empresário que está no Simples Nacional, que a grande maioria das empresas hoje ou são microempreendedores ou são Simples Nacional, eles vão ter que tomar a decisão se ele vai se tornar Simples Nacional puro, que é o modelo que tem atual, ou híbrido, que ele vai poder destacar o CBS e o IBS, e isso vai gerar créditos para as empresas. Então, por exemplo, eu sou uma empresa do lucro presumido, eu vou comprar do Valtinho, que é uma empresa do Simples Nacional, e você vende equipamentos ou uniformes. Mas peraí, o Valtinho é puro ou híbrido? Porque se você é híbrido, você gera CBS, para mim é interessante, porque eu posso tomar crédito. Agora, se você é um simples, que é o modelo atual, você não vai gerar CBS, então você pode perder clientes. Então, são decisões que o empresário vai ter que tomar através da reforma tributária. Então, em vez de fazer coisas para ajudar o empresário, acabou até criando mais burocracia. Em contrapartida, o governo quer arrecadar mais. É um governo imediatista. Né? O governo federal é um governo imediatista. Vem batendo recordes de arrecadação. Em contrapartida, continua gastando muito. Né? A máquina pública era ineficiente e ela é um buraco sem fundo. O governo federal ele gasta com esses programas sociais. Não estou dizendo que não é importante programas sociais, mas você precisa ter diretrizes, você precisa ter metas, objetivos. Aonde você quer chegar com esses programas sociais? E não fazer a qualquer custo, sempre visando o populismo, sempre visando ganhar novas eleições, sempre visando continuar no poder. E o Brasil vai cada vez caminhando para uma situação difícil, quando eu estou falando de uma situação difícil, de forma fiscal. Isso reflete na segurança, isso reflete na saúde, isso reflete em diversas situações. É isso que a população brasileira precisa se atentar. E isso começa na esfera federal, vem para a esfera estadual e também municipal. Então, a gente tem grandes exemplos aí. Infelizmente, que saudade do Paulo Guedes, ó, que saudade do Paulo Guedes. Você sabe que nesse governo, um pouco mais de 30 dias, ele estava um novo tributo. E aí eu questionava, como é que a população tem sã consciência? Eu vou falar só da Caixa das Luzinhas. O cara cria uma dificuldade gigantesca para você que comprava e tinha aquela facilidade, e aí ele arranca de você um benefício e a população cega, ela continua aceitando, não, tudo bem, porque o Bahia pode tudo. Mesma coisa do DPVAT. Vai lá, Bolsonaro acaba com o DPVAT. Veio esse ladrão de nome dele, esse vagabundo, para não cair aqui a conta, que volta o DPVAT, e todo mundo paga satisfeito, falando mal ainda do Bolsonaro. Mas aí, falando em economia, você tem que falar, né, desse grande economista aí, né, Castilho de Freitas, inclusive, esses dias, disse que o Haddad é um excelente ministro, o Paraguai, né, mas a população não quer ver que muitas empresas foram para o Paraguai. Recentemente, cara, Haddad deu uma entrevista e não sabia qual a configuração das empresas públicas, algumas estatais, outras de capital misto. O que você achou dessa entrevista? Você viu? O Valtinho, eu tive a oportunidade de ver sim, essa entrevista. Isso mostra o despreparo de um cara que estava há pouco tempo, né, como ministro da Economia, agora quer ser governador do maior estado do Brasil, que é São Paulo. Você vê, o cara não teve a noção, ele quis lacrar, como é normal da esquerda, né, querer lacrar, falar da Sabesp, né, que é uma empresa que quiser e o repórter falou que era de capital misto. Ele não sabia que era capital misto. Ele falou, não, mas não é um capital misto. Então, assim, para quem não tem um conhecimento de capital misto, o capital misto ele permite que tenha parte, né, da direção da empresa pela iniciativa privada, que são através de ações, como, por exemplo, da Sabesp, do Banco do Brasil, e a outra parte do governo federal. Via de regra, o governo federal tem 51%
dessas ações. Então, ele sempre fica no controle das ações, né? E claro que a iniciativa privada, ela quer investir, ela quer um retorno. Então, muitas vezes ela ganha dividendos, ela ganha retorno, e o cara não tinha capacidade de saber o que é uma empresa de capital misto. Então, ele se confundiu, achando que era totalmente capital privado. Inclusive, foi o senhor Geraldo Alckmin, que na época colocou, que é vice do Lula hoje, né, colocou na Bolsa de Valores na B3, na época. Então, não tem esse conhecimento. Então, você vê, mostra a falta de conhecimento. Outra coisa que o PT quis fazer, quando a gente fala de imposto, né? A gente está falando hoje de imposto, por exemplo, os petistas se orgulham, o Lula teve isenção de R$5 mil aí para o imposto de renda. Primeiro que essa isenção que veio agora, né, só no ano eleitoral, que causa estranheza no ano eleitoral, ela veio sim para beneficiar uma parte da população, mas em contrapartida, o governo ele vem cada vez mais tentando arrecadar impostos com as classes que ganham um pouco mais. Então, hoje, se a pessoa é mesmo um funcionário público, um professor que ele ganha um pouco a mais, ele tem que pagar 27,5%, tem que pagar 14% de INSS, né? Então, acaba não compensando para ele. Então, sem dizer a inflação que vem correndo o poder de compra. E muitas vezes, na própria restituição, esse funcionário já conseguia abater esses R$5 mil aí. Então, um grande, se a gente for pôr na ponta do lápis, não foi um grande ganho para a população. E sem contar que a população pobre não ganha R$5 mil. Hoje, quando muito, ganha 2 salários mínimos, que chega no máximo a R$3 mil. Então, não está beneficiando uma parcela significativa da população. Mas, em contrapartida, eles tentaram passar um projeto, né, que eles queriam cobrar um imposto único. Você ficou sabendo desse imposto. Como que funciona hoje para as empresas, né? Existe diferente da pessoa física, que o imposto ele é progressivo, você começa com alíquotas menores, de 7,5%, 9%, até chegar a 27,5%, que é o teto máximo. As alíquotas regressivas, ela começa para a empresa, por exemplo, vamos pensar que você tem um dinheiro, você é um bom empresário, faz toda a sua gestão, você tem um dinheiro investido lá em CDB, né, que é remunerado pelo CDI. Então, o que acontece? O imposto é regressivo. Você deixou até um ano, 22,5% de imposto, você sacou. Estou falando dos rendimentos. Você sacou os rendimentos, é 22,5%. Beleza. Se você sacou depois de um ano, de 12 meses a 24 meses, você paga 17,5%. Acima de 24 meses, depois de 2 anos, é 15%. Aí o PT teve a brilhante ideia de falar, poxa, já que a média é 17,5%, vamos taxar todo mundo 17,5%. Por quê? Mais uma vez com medida populista, pensando em arrecadar mais. Só que ele não quer privilegiar aquele empresário que faz economia, né, pensando até na expansão da sua empresa e quer se beneficiar a longo prazo, né, do seu investimento e pagar 15% de imposto. Então, falam, nossa, as narrativas deles é que o rico ele paga menos imposto. Aonde isso? Aonde que o rico paga menos imposto? Se é o rico que geralmente é empresário, que toma risco, que gera riqueza, está pagando impostos absurdos. Então, eles criam essa narrativa para deixar o trabalhador com raiva daquela pessoa que gera riqueza, que gera emprego, né? Quando, na verdade, são eles que estão sugando os cofres públicos, com a irresponsabilidade fiscal, que eles não cumprem mais, né? Foi uma das primeiras coisas que o Lula fez para derrubar o teto da regularização, que no governo do Bolsonaro, do Guedes, colocou um teto. Até o Temer, quando fez seus 2 anos de governo, teve responsabilidade fiscal, fez a reforma trabalhista. Então, eu sou a favor, Valtinho, de grandes reformas. Quando eu estou falando de reforma previdenciária, estou falando da reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma política, reforma administrativa. Hoje nós temos diversos penduricários aí, os caras estão ganhando muito mais acima do teto constitucional. Qual é o teto constitucional hoje? É o salário do deputado federal, o salário do senador, o salário do presidente, que ganha em torno de R$46 mil. Aí você pega juízes aí, principalmente o Poder Judiciário, que ganham mais de R$100 mil, muito mais, né? E da onde que sai esse valor? Sai tudo dos impostos dos brasileiros. Eu vi aquele, chega a ser repugnante, né? O Boulos falando que, tentando atacar o Tarcísio, que quando o Tarcísio quer o dinheiro do Lula, o dinheiro é dos nossos impostos. E um adendo, São Paulo, responsável por quase 33% do PIB, manda o dinheiro para lá
e recebe uma fatia. Precisamos discutir isso também. Hoje nós recebemos, Valtinho, em torno de 10% ou menos, de 33%, que vai a 1/3 da riqueza produzida do Brasil, sai de São Paulo e vai receber em torno de 10% ou menos. Aí vem o Boulos, aquela ameba, né? Para mim, um cara que é invasor de terra, que faz esse tipo de política, não devia nem estar como ministro de Relações Internacionais, sei lá, institucionais, que é o cargo dele, um cara que não tem competência, que defende o errado, que quer defender mais impostos, que quer defender a invasão de propriedade particular, é um cara que não tem escrúpulos e vem com essa insinuação que o dinheiro é do Lula. O único dinheiro que o Lula tem, na minha opinião, é os 10 milhões que ele declarou lá no Divulgacante, que agora eu estou curioso para saber quando ele vai declarar, né? Porque o patrimônio dele, sem ser empresário, cresce absurdamente, né? Eu não sei como. Que ele tem ser um cara sem ser empresário, um cara sem empreender nada, só com os salários de presidente, mesmo assim, Valtinho, se ele economizasse todos os salários dele de presidente, não justifica o patrimônio que tem lá, que está lá no Divulgacante, você quase 10 milhões declarados. Explica ali, cara. É uma mágica que realmente eu não sei como fazer. Mas a população prefere fingir que não sabe. Eu sei, infelizmente. Sabe o sítio da Zimbábue? Então, exatamente. Então, são coisas que hoje a gente não consegue entender, né? Que na matemática não bate. Mas, infelizmente, hoje a gente não precisa falar, né? Que o nosso Supremo, ele fecha os olhos para muitas coisas, o Poder Judiciário fecha os olhos para muita coisa, o nosso Legislativo, infelizmente, a gente precisa de uma grande renovação agora, em 2026, que feche os olhos para muitas coisas, então a gente precisa ter um poder legislativo mais atuante, tanto na parte da Câmara de Deputados Federais como no Senado. Foi muito omisso nesse último governo. O importante é que a importância de você escolher deputado federal, senador, que não deva nada para a justiça. Se você votar em alguém que deva alguma coisa para a justiça, essa pessoa vai ficar refém, como outros que estão lá, tanto no Congresso, no Senado. Então, o que nós precisamos são de homens e mulheres de bem, que não deva nada à justiça, para que não tenha ralo preso. E capacitado, né, Valtinho? A gente hoje faz um exemplo, a gente tem um exemplo aí, né? O Tarcísio, ele foi ministro do governo Bolsonaro, ele fez uma grande gestão, é um cara concursado, um cara preparado, formado em engenharia, estudioso, e ele veio e teve a oportunidade de São Paulo, porque nós tínhamos um governo desgastado, né, do PSDB, o Rodrigo Garcia na época, né? E tinha o PT, que nunca governou São Paulo, então vai fazer esse desastre que era o governo federal. E aí, o Tarcísio veio com essa responsabilidade, com esse desafio, e conseguiu ganhar as eleições aqui e vem fazendo, no meu entendimento, um grande governo. Né? Claro que tem aí suas dificuldades, mas ele teve a coragem de tomar medidas impopulares, por exemplo, de cortar 20% dos cargos administrativos, coisa que dificilmente um governador faz, um prefeito faz. Né? A gente tem o exemplo do Imbu, que cada vez a máquina está cada vez mais inchada, né? Sempre vem com chave político de diversos municípios, que a cada 2 anos tem eleição. E sempre o ex-prefeito está tentando eleger alguém. Ele gosta de eleição, isso a gente tem que admitir. Ele sempre está trazendo pessoas de fora tentando ganhar a eleição. A mesma coisa o governo federal. O Lula já falou, né? Ele conseguiu fazer a Dilma, conseguiu eleger a Dilma, só não conseguiu terminar o segundo mandato da Dilma. Mas ele fez de tudo para ganhar. E mais uma vez ele vem tentando ganhar o teto dele, que ele fala, sangrando os empresários, trazendo inflação para a nossa economia, trazendo arroxo fiscal aí, porque ele não vem fazendo nenhuma responsabilidade fiscal. Então tá aí um exemplo. Aí agora nós temos o Lula também querendo trazer 2 aventureiras, né? Que é a Marina Silva e a Simone Tebet, para disputar o Senado aqui. Porque eles querem comparar com o Tarcísio. O Tarcísio é uma pessoa capacitada, uma pessoa muito preparada para governar um Estado, como vem demonstrando. Agora você pega 2 pessoas, que a própria Simone falou que ela não se elege nem para síndico de prédio no Estado dela. E aí em São Paulo, acho que a gente é obrigado, né, a aceitar esse tipo de candidato. Então eu espero que a população reconheça aí o trabalho da direita, o Tarcísio, que já declarou apoio aí, né, ao candidato de direita, e que faça boas escolhas. É isso que eu espero. Perfeito. Sandro, eu vou te dizer, primeiro, falando ainda do governo federal, a incapacidade, né,
no tempo Bolsonaro, as instituições públicas, Petrobras, Banco do Brasil, nossa, a Caixa deu muito lucro, até os Correios deram lucros na mão do PT, é a devastação. E sabe o que é isso aí? Cabide de emprego, a mesma coisa que acontece em Budazar. Recentemente, João Caetano da Paixão, também é candidato a deputado federal pelo nosso Partido Novo, em Budazar, mostrou, segundo ele, o marido da vereadora da Psirica da Serra, em Boa Noite, chegou agora, já fez seus conchavos para apoiar Ney Santos. Qual é o problema disso, meu irmão? É a mesma coisa que acontece no governo federal. Esses conchavos acabam pesando para a população. A população precisa entender quem paga a conta desses conchavos, desses alinhamentos. Ninguém vai fazer reuniãozinha com 100, 200 mil pessoas de graça. É isso, meu amigo. O que você precisa entender é: vote em alguém que está buscando desenvolver políticas públicas. Não imagine que alguém populista que vai encher algum salão de pessoas está querendo trazer benefícios para você, está querendo trazer benefícios para si próprio. E nós precisamos mudar isso. Então, com todos esses aqui, lucros que o governo federal tinha nessas empresas, a mesma coisa acontece em Budazar. Em Budazar sangra. Que o governo atual, ou melhor dizendo, o grupo político atual é capaz de tudo para fazer um prefeito, fazer um vereador, ou para fazer agora um deputado federal e um deputado estadual. E aí eu te pergunto, a que preço? Olha, o preço que nós pagamos, ele é muito caro. Nós estamos vendo aí do governo federal, né, a inflação batendo aí, o poder de compra do trabalhador diminuído, e quem sofre mais é a população mais humilde, né, que precisa de comprar o básico. Hoje, como a gente até já ouviu alguns relatos, hoje a proteína, a carne, ela virou luxo, né, porque está na faixa de 50, 60 reais. A carne de segunda é 30, 40 reais. Então, é muito caro para aquela família que ganha um salário mínimo. Então, é difícil, a gente entende que é difícil, né? Você quebrar o ciclo de pobreza, muitas vezes as pessoas ainda pagam aluguel, então é muito difícil, mas tudo isso porque não temos políticas públicas voltadas a melhorar, né, o rendimento da população, a população empreender, a população ter conhecimento. Você vê, na própria escola, a gente aprende matérias que acabam decorando muitas coisas, mas a gente não ensina o empreendedorismo, não ensina também a educação financeira, que é importante, é fundamental. Nós temos pessoas que ganham salários, bons salários, e hoje estão endividadas. Mas a grande preocupação nossa hoje é que 80% da população está endividada. Então, você pega 20 anos depois do governo PT, qual é o resultado disso? É 20% da população endividada muitas vezes para poder se alimentar, para poder ter dignidade para a sua família, não é para a pessoa poder fazer extravagâncias. Ela não está conseguindo o básico, porque a dificuldade é a inflação, é o custo de você ter uma máquina pública ineficiente, é o custo de você ter uma máquina pública que gasta de forma desempregada, e as consequências vêm através da inflação. A mesma coisa no Embu das Artes. Hoje, no Embu das Artes, por exemplo, a gente tem políticas públicas lá que não prevê o pagamento de fornecedores. Você atrasa fornecedores. O ex-prefeito ele teve mais de 8 empresas da saúde que passou e sempre atrasava o pagamento de funcionários. Então, uma saúde ineficiente. Você vai em qualquer pronto-socorro, você vai no UPA, você não consegue um atendimento mínimo, não tem nenhum tipo de medicamento, aí vai o prefeito lá fazer média, né? Ele manda abastecer aquela unidade onde ele vai fazer a filmagem. Mas chega de surpresa, e outra filmagem não tem. Então, nós não estamos falando aqui mentira, nós estamos falando de coisas verdadeiras que acontecem dentro do município. Você vê a insatisfação da população. Mas aí vem, Valtinho, uma coisa que eles têm extremamente habilidade, que eu até faço um paralelo, que o Ney Santos, ele é muito parecido com o Lula, né? A política do pão circo, né? Lá em Embu das Artes é com shows, né? Com shows. Agora mesmo está programado mais um show de inverno, e vem, faz show, traz as pessoas de fora, e vem a Globo, vem a mídia, grava, parece que é uma cidade que está em pleno progresso. E, na verdade, é uma cidade que não tem zeladoria, que não tem infraestrutura, que não tem o básico na saúde, que a educação é falha, que atrasa fornecedores, tudo por irresponsabilidade do governo, que só pensa em ganhar a eleição, né?
E ele segue até uma filosofia que, segundo Maquiavel, eles estão certos, porque dá resultado. Tanto é que ele já ganhou 2 vezes, tanto é que ele conseguiu fazer o seu sucessor, que ninguém gosta. Como é que fez aquele cara? Até eu votei. O Valtinho, não é surpresa para ninguém que é o 3º mandato do Ney, né? Todo mundo sabe. Que, inclusive, eu passo até uma adentro aqui. Na minha opinião, tá? Isso é a minha opinião, eu posso estar errado. Mas o Hugo, para mim, ele não manda nem na casa dele. Isso aí eu posso estar errado. Agora, na prefeitura, eu tenho 100% de certeza que ele não manda nada. Tá? É um adentro que eu faço que fica evidente. Eu também. Tivemos várias situações. Eu não tenho a mesma opinião. É a minha opinião, eu posso estar errado, mas a minha opinião é essa, né? É tudo que ele passa. O Hugo não tem autonomia para fazer nada. Infelizmente, tem gente que chama de fantoche, mas quem manda é o 3º mandato do Ney. Então as pessoas não estão por causa do Ney. Infelizmente, se não fosse o, justamente porque o Ney tem essa habilidade aí de enganar o povo, ele tem a habilidade de ser carismático, ele tem a habilidade do circo. Ele é um cara que chegou na política desse jeito, né? Fazendo malabarismo. Então, ele continua fazendo aquilo que é bom de fazer. Ele faz da mesma moeda do PT e ele coloca mesmo na população que se ele sair, entra no PT. O povo de Budas Artes é impressionante. Mas eu queria fazer um adendo, a gente volta nesse tópico aqui sobre Budas Artes, mas antes a gente precisa finalizar uma coisa importantezinha. A gente vai falar sobre os shows. Nos shows passados, veio aquele negócio, tudo sem R$1 gasto de dinheiro público. Empresário. Quem pagou? Qual é o interesse do empresário? Me fala. Pô, vai ter que vender muito ali para você pagar os cachês. Valtinho, eu ouvi uma frase uma vez, foi até de um assessor meu, né? Que ele falou uma coisa que é muito real, não existe almoço grátis. Então, todos esses shows que são feitos em Budas Artes, o dinheiro tem que sair de algum lugar. E, com certeza, não é do bolso daquele empresário que empreende, que ganha seu dinheiro honestamente para os seus impostos. Muitas das vezes, os conchados, ele pode estar cobrando, inclusive, das terceirizadas, né? Eu não posso afirmar aqui para você, mas dificilmente um empresário da cidade vai querer contribuir com um show que traz benefício, vamos dizer assim, para o empresário. Pode trazer um benefício, até não discuto benefício para o município. Eu acredito que se tivesse tudo certinho, as contas públicas certas, a saúde em dia, seria benéfico. Sim. A população merece também entretenimento, merece se divertir. Agora, o que não dá é para a gente fazer show, é para a gente fazer festa, quando a casa está bagunçada. Eu não vou fazer um aniversário para meu filho se eu não tenho o que colocar para alimentar no dia a dia. Então, o raciocínio tem que ser lógico. Ele parte disso. A partir do momento que a casa estiver toda organizada, pode-se fazer show, pode-se fazer, até merece. Eu sou totalmente a favor. Mas o que não dá é essa falta de gestão do governo atual, do governo passado, e sempre estão fazendo show. E não consegue acertar as contas. Não consegue. A gente vê que a saúde não consegue receber em dia, são diversos funcionários terceirizados. O único que recebe em dia são os comissionados. Eu também não posso falar que o legislativo todo mundo recebe em dia. Desde os vereadores, desde os assessores, isso eu te afirmo. Foram 4 anos, nunca atrasou um dia sequer. Então, lá é regularmente pago tudo certinho. Mas, até os comissionados da prefeitura já andaram atrasando, mas o legislativo é 100%. Essa verba aí, o prefeito ele tem que passar para a prefeitura, ele faz repasse. Lá, provavelmente, ele não deve atrasar, não, porque senão ele tem problema. Vou te contar outro problema. A educação ele nunca atrasa porque nós temos verba específica. E ele esmaga o Fundeb ao ponto de não ter a competência de dar o bônus. Diga-se de passagem, quero fazer uma cobrança pessoal ao ex-prefeito Ney Santos. O candidato a deputado federal disse que iria devolver o abono de aniversário dos servidores e até agora nós estamos aqui esperando esse abono de aniversário que não veio ainda. Cadê? Palavra. É preciso cumprir aquilo que foi dito. Então eu espero de você que reveja aí com esse fantoche, ventríloco, e resolva esse problema. É fundamental o abono de aniversário para os servidores, que foi algo que vocês que comprometeu. Sobre essa relação em Budas Artes, é lamentável. Há tantos conchavos políticos em Budas Artes que não tem como a prefeitura respirar. Eu digo sempre que as questões financeiras de Budas Artes respiram por aparelho.
Mesmo descontando do servidor, não faz os repasses para o Embuprev. O Embuprev está muito bem, obrigado, mas recentemente a prefeitura teve que fazer um novo acordo, mas aí, um novo acordo em 300 parcelas. Você já imaginou? Comprometer o mandato dos próximos 5 prefeitos. Então, em Buenos Aires, desde os últimos 10 anos, a China jogando. Pagava uma, aí não pagava. Aí tinha que refinanciar. Aí agora, autorizado, fazia sempre no máximo 30, 60, teve que fazer, fizeram em 300 meses esse acordo. Mas está pagando. Se não tivesse todos esses conchavos. Valtinho, só fazer um adendo, tá? Em relação ao Embuprev, para deixar bem claro, o prefeito ele paga a questão, sim, dos descontos dos funcionários públicos, ele não paga o patronal. Então, o que ele faz? O patronal, que é em torno de 20% em cima do salário do funcionário público, ele acaba não pagando. Então, ele vai dividendo. Mas vamos lá. O que eu falei que ele sempre paga? Os programas populistas. Então, tem que fazer o asfalto. Qual é o modus operandi do governo atual? Ele faz empréstimo. Ele já fez empréstimo com a Caixa, ele já fez empréstimo com o governo do Estado. Para quem não sabe, o empréstimo do governo do Estado foi de 50 milhões. Eu acreditava que tem um juros baixíssimo. Para minha surpresa, foi mais de 200%. Chegou a 150 milhões e empréstimo de 50 milhões. Por se tratar do governo do Estado, eu achava que era menor. Mas foi um empréstimo altíssimo, que a prefeitura está endividada, sem dizer também os demais empréstimos da Caixa Econômica Federal, na época, 30 milhões do primeiro mandato dele. E aí, o que ele faz? Ele atrasa o patronal. Quando chega próximo do período de eleição, ele sempre dá um jeito de fazer um recado, alguma coisa que tem que mostrar que está trabalhando. É o modus operandi, né, do pão e circo. E aí, ele vai lá, manda para o legislativo, né, a questão patronal, parcela, paga primeiro e dá o calote de novo, e vai dar calote de novo, porque ele já acostumou a fazer o errado. Então, infelizmente, pode não tiver também vereadores aí que cobrem do prefeito, o Poder Legislativo põe limites, a gente não vai conseguir. Eu até aprovei a primeira vez, né? Depois chegou no segundo ano de novo, já não votei. Chegou o terceiro ano, não votei. Chegou o quarto ano, não votei, porque todo ano ele pede para reparcelamento, então não honra o compromisso dele. Se você vai lá, fez o parcelamento, eu até entendo que em algum momento você pode ter dificuldade, isso acontece com qualquer pessoa, física ou jurídica, mas todo ano você reparcela, tem um modus operandi que faz. Ele não está preocupado com você, funcionário público, se você vai se aposentar ou não. Tá? Eu até faço aqui um adendo. Eu até fiquei abismado, faltava esses caras ter pegado a Previdência do Embuprev e aplicado no Banco Master. Foi o que faltou da cereja do bolo, porque São Roque, por exemplo, fez, o governo do Rio de Janeiro fez, pelo menos e não chegou a esse ponto. Mas o calote, talvez vem dando calotes aí estratosféricos no Embuprev através do patronato. É uma coisa muito grave e dificilmente os funcionários públicos vão se aposentar dessa nova geração, porque quando chegar lá na frente, tiver essa dívida impagável, como você falou que jogou para 5, 6 prefeitos, chega um momento que não dá mais para pagar. E aí você vai fazer como? Infelizmente, muitos funcionários vão ficar sem se aposentar. Corre esse risco. Não, deixa eu tranquilizar os nossos amigos. O Embuprev, mesmo com essas dívidas, a gente tem uma saúde financeira muito boa. Nós temos um investimento maravilhoso. O grupo que estava anterior, muito bom. O grupo que está agora, muito bom. E, vou te dizer, não, atrasa tudo. Houve meses de nenhum repasse, mesmo descontando. Eu me afastei agora no início, eu era conselheiro fiscal do Embuprev, então atuei firme ali. A gente tentava também ter essa compreensão de entender, mas o que acontece em Buenos Aires é algo inadmissível. Ele descumpre qualquer um. A mesmo repasse que desconta já chegou. Está lá nas nossas atas. Você que está com alguma dúvida, é só entrar lá no site do Embuprev, você vai verificar, as atas estão lá e é disponível para a população que chegou a faltar. Mas isso demonstra a incompetência, o despreparo, falta de responsabilidade. E o mau uso do dinheiro público. Não tem interesse nenhum. Mas antes, a gente pode voltar, que você quer ter uma pergunta para fazer com você sobre Embu das Artes, mas eu queria que você me falasse, empresário, nós temos um grande problema agora, não vai passar,
mas é a escala 6 por 1. O quanto esses governos populistas, porque em uma das áreas tem o mesmo PT, não mudou nada. É republicano, nada, isso aí fazem tudo pelo poder. E aí, escala 6 por 1, qual a sua opinião? Timo, a escala 6 por 1, na minha visão, é algo até polêmico de se falar, mas é uma escala que hoje existe sim uma necessidade de ter essa escala. Por exemplo, a gente pega aí os comércios, a maioria são 6 por 1, né? Eles trabalham 6 e folga 1. Porém, geralmente eles têm uma folga no domingo no mês. Então, não é que ele tem apenas 4 folgas no mês. Ele acaba tendo um domingo, então são 5 folgas aí por mês. Só que eu acredito que é pouco. O tempo é uma coisa preciosa, né? Uma das coisas que a gente fala quando você atende um certo patamar financeiro é você ter liberdade para comprar o seu tempo, você poder fazer qualidade de vida, fazer uma academia, você poder fazer um curso que você gosta. Infelizmente, a pessoa que trabalha na escala 6 por 1, ela não tem esse tempo, ela não tem o tempo de descanso necessário. Porém, a gente precisa estudar contrapartidas, né? Porque se você aprova a escala 6 por 1, você precisa entender qual é o impacto que gera no comércio, que gera na economia por um todo. Agora, precisa sim fazer estudos, por exemplo, não é só a questão da escala 6 por 1, se discute também de reduzir a escala para 40 horas semanais, que muitas dessas escalas já acontecem, por exemplo, no poder público. Eu trabalho, por exemplo, eu falei para você que eu faço licitação com várias esferas do governo federal, né? Poder executivo, que eles contratam diversos cargos administrativos, e lá já tem a carga horária de 40 horas semanais. Mas aí dá para você atender aquela demanda durante a semana, durante os dias comerciais. Mas você pega um supermercado, por exemplo, como o Açaí, você precisa trabalhar numa escala 6 por 1. Você pega um restaurante, que aos finais de semana, por exemplo, em Budas Artes, que é uma cidade turística, né, tem bastante restaurante, então as pessoas elas estão visitando a cidade mais aos sábados e domingos, então você precisa de ter funcionários. Então é uma coisa que precisa se pensar. Eu acredito que o Brasil, ele criando sim uma responsabilidade fiscal, ele tem tudo para acabar com a escala 6 por 1, mas precisa ter uma contrapartida. Agora, o que não dá é para você querer acabar com a escala 6 por 1 e o governo federal está gastando como se houvesse amanhã, não ter equilíbrio fiscal. Então, o primeiro ponto é a gente fazer as reformas administrativas, a gente poder economizar tudo aquilo que pode, né, a fazer essa questão do ajuste fiscal, e aí sim vai sobrar mais dinheiro, inclusive para os trabalhadores. Aí é possível a gente reduzir a jornada para 40 horas, é possível fazer a escala 5 por 2, que é mais humano, mais justo, mas precisa ter a contrapartida, que é o governo federal tomar a responsabilidade, fazer o que é preciso, não fazer medidas populistas e pensar a longo prazo. Por exemplo, vamos trazer um pouquinho para essa questão da Previdência, não só do IBUPREV, que é mais voltada à questão pública, mas vamos pensar na questão hoje privada. Em 2005, quando nós fizemos o nosso artigo político no TCC, o meu artigo político, o meu artigo científico, ele foi voltado para a questão da terceira idade. O que eu fiz no meu artigo científico? Eu afirmei que a terceira idade ela seria uma população que cresceria muito até 2030. Então, em 2005, eu tinha uma visão de 25 anos para frente. E é o que acontece hoje, por exemplo. A minha mãe, naquela época, tinha 45 anos, passaram 25 anos. Ela já tem 70 anos. Então, já está na terceira idade. Graças a Deus, com uma ótima saúde, né? Que a tecnologia, a medicina, proporcionou diversos acessos a situações que não tinham os nossos avós, bisavós, que acabavam, né, até falecendo por coisas mais simples. Hoje permite. Então, quando a gente está falando de fazer uma reforma da Previdência, não é para tirar os direitos das pessoas que já estão aposentadas, mas é para a gente prever o futuro, porque quem sustenta hoje a Previdência é a mão de obra jovem. Então, por isso que muitos dos jovens hoje, eles não querem trabalhar na escala 6 por 1, e eles acabam sendo corretos, porque não tem uma perspectiva de aposentar daqui 40 anos. Porque quem sustenta essa pirâmide é a base. E a base, cada vez mais, ela vem diminuindo pela informalidade, vem diminuindo porque as pessoas hoje elas também preferem, às vezes, ser MEI.
e tentar fazer o seu negócio próprio, por mais que ela tenha dificuldade, a pessoa prefere trabalhar no Uber, que também não é fácil, é difícil, mas ela entende que ela tem uma liberdade de trabalhar alguns dias no horário que ela pode, no horário que é mais viável para ela. Então, por isso que eu defendo também a reforma trabalhista, porque hoje a gente tem a questão do home office, temos diversas questões de regularizar. Essa questão da escala 6x1, a gente está falando de reforma trabalhista. Então, precisa discutir pontos importantes também dentro da nossa sociedade. Eu, como candidato a deputado federal, Sandro, posso dizer que, primeiro, que eu acho que o poder público, e aí esse também é mais um projeto populista para tentar enganar a população, eu acho que o governo não pode tentar mexer nisso. Quem tem que acordar sobre quantas horas vai trabalhar e como vai trabalhar é o trabalhador e o empresário. Então, são essas pessoas. Eu não posso, e aí a minha opinião que eu vejo, me meter na empresa. E aí é o mal desses grupos políticos populistas que querem obrigar. Diga-se de passagem, o dono da Havan já mudou a configuração de manutenção da sua empresa justamente por isso. Eu vejo que é um grande mal. Entendo perfeitamente, já trabalhei 6x1, muito difícil, mas vejo também que faz parte do processo. Eu estava no 6x1 e eu queria sair do 6x1. O que eu fiz? Eu fui estudar. Eu estudei, eu me preparei, eu busquei, fiz concursos para sair disso. Então, eu acho que tem um processo. Mas, ao mesmo tempo, é evidente, se a gente puder pensar com mais cautela para entregar para a nossa população algo melhor, porque realmente é muito difícil, a população, ela precisa sim. Olha, eu vou te dizer, eu estou falando para você isso, mas nos próximos dias, talvez, eu largue até um dos meus concursos públicos, justamente para aproveitar o meu tempo. E aí, para finalizar, eu tenho duas perguntas impactantes para você. Sim. O que você acha, primeiro, de Luiz Inácio Lula da Silva? Olha, Valtinho, eu tenho muita preocupação com esse possível quarto mandato do Lula, justamente por ele ter essa visão, né, de ter um Estado grande, ter um Estado sem controle fiscal. Isso vai trazer muito prejuízo para o Brasil, né? Eu não estou falando que não é necessário programas sociais, não estou falando. Mas eu lembro que na minha infância não existiam esses programas sociais. E as pessoas, elas se viravam, elas trabalhavam. E hoje, existem programas sociais que incentivam as pessoas a deixar de trabalhar. Então, a pessoa precisa produzir. Eu acho que o Brasil é um país maravilhoso, nós não temos aqui terremoto, nós temos riquezas naturais, mas é um país muito mal administrado. O problema do nosso país é a ineficiência administrativa. Então, hoje começa pelo governo federal, que não tem controle dos gastos públicos, que não sabe aproveitar as riquezas naturais. Paulo Guedes mesmo citou, nós temos a riqueza do petróleo, por exemplo. Mas o Brasil ele extrai o petróleo aqui do Brasil com uma lentidão que vai chegar um momento que daqui a 10 anos pode ser que esteja só carros elétricos e nós deixamos de produzir uma riqueza. Quando nós pegamos países como Dubai, países como Emirados Árabes, os países são extremamente ricos porque eles aproveitam, aí cai na questão da oportunidade, você aproveita aquela oportunidade que você tem para gerar riqueza. Agora, aqui não. Infelizmente, o senhor Inácio Lula da Silva, o nome dele, ele aproveita para gerar conchavos políticos. Então, a gente teve exemplo. O Correio dava superávit, dava lucro, passou a dar prejuízo na gestão dele. Banco do Brasil ainda dá lucro, mas caiu absurdamente o lucro do Banco do Brasil. Em contrapartida, bancos como o Bradesco, outros bancos como o Itaú, ou mesmo o Nubank, que é 100% digital, aumentaram o seu lucro. Então, a gente dá para entender que é uma coisa de gestão. Por quê? Mais uma vez, os conchavos políticos. A Caixa Econômica é a mesma coisa, é um banco engessado. Aí sim, é um banco 100% público, né, que cuida das questões sociais, de projetos sociais, que cuida da questão do FGTS, do trabalhador, né, tudo é feito pela Caixa, cuida também das loterias. Então, toda essa questão pública, mas é um banco totalmente ineficiente, ele não atrai investidores, não atrai novos clientes, e aí, em contrapartida, o atendimento é péssimo. Toda vez que você precisa ir na Caixa Econômica Federal, você tem um atendimento, chega a ser desumano, as pessoas ficam horas e horas, diferente do banco privado, por exemplo.
Então, tem tudo isso que a gente precisa entender. Eu me preocupo muito com o Lula por conta dessas medidas, que ele não vai ter coragem para fazer as reformas necessárias. Ele não vai ter coragem para fazer reforma que eu defendo administrativa, previdenciária, política, reforma, eu defendo até a reforma do Código Civil, nosso Código Civil é antigo, a gente precisa hoje fazer uma reforma do Código Civil, né, para atender novas situações na sociedade que não existiam há 20, 30 anos atrás. Nós não tínhamos internet tão forte como é hoje, que é uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de entretenimento. A internet hoje é uma ferramenta essencial, assim como a energia, o saneamento básico e outras ferramentas. Então, passou, e tem coisas que tem que ser discutida através do Código Civil, por exemplo. Então, a gente precisa se apontar o judiciário. Eu defendo que o Supremo Tribunal tenha mandato, assim como o vereador, assim como o deputado federal, estadual, presidente. A gente precisa ter alternância do poder. Por que eu falo da reforma política? Já se falou de ter mandato um pouco mais longo, mas sem reeleição. É uma coisa que já vi alguns, principalmente presidente de direita, falar que é uma coisa discutível, precisa ter entendimento da sociedade para ter alternância de poder. Então, precisa de fazer várias reformas e o senhor Inácio Lula da Silva não vai fazer esse tipo de reforma. Ele vai continuar fazendo medidas populistas, vai continuar criando mais impostos, vai gerar inflação. Os juros hoje que nós estamos com 14,25%, é o maior juros real do mundo. Nem a Rússia, que está em guerra, tem juros tão altos como o do Brasil. Pode dar um Google aí, é o maior juros real do mundo. Você entendeu? Então, a gente precisa de tudo por conta do governo federal, que gera esses juros aí, alto, competindo com o empresário. Hoje, o empresário, para tomar crédito no banco, é muito difícil, porque ele não vai tomar 14,25%, ele tem que tomar 20%, que o banco precisa ter pagar Selic, ele precisa remunerar o seu cliente, que muitas vezes é aquele investidor, principalmente CDB, e ele precisa ter os prédios bancários, que é a diferença desse empréstimo para o lucro que ele gera para o seu cliente. Então, está praticamente impossível hoje o empreendedor, né, tomar juros, tomar financiamento, porque crédito no mercado, porque está muito caro os juros, e culpa do governo federal. Então, são pontos importantes. Isso porque o Paulo Guedes deixou tudo preparadinho, organizado, para que o Brasil pudesse boa. Aí, e isso tudo não aparece não, viu? Vai aparecer agora no próximo mandato, se Deus quiser, entra um direito. Você vai ver o trabalho que vai ter para organizar aquilo ali, que vai estar tudo destruído. Né? A sorte é que a galera da direita tem pessoas realmente competentes. A Daniela, que foi a presidente, a última presidente da Caixa, por exemplo, mesmo com o Pedro, trouxe muitas inovações. Foi o período que a Caixa mais trabalhou, mais possibilitou o acesso da população, inclusive com os aplicativos. Foi um momento bom. Também vejo que Lula é o que há de pior na política. Mas não só ele, né? Ele é a referência, como eu disse, Lula não é uma pessoa, uma ideia. E se tornou isso. E as outras pessoas vão tirando vantagem. Porque o pior está ao redor de Lula. O pior está o que as pessoas ao redor do Lula fazem e ele aceita. Então, e aí nós precisamos virar esse jogo está tirado dele. Temos candidato aí à presidência que nosso candidato é Romeu Zema, mas nós temos só Bolsonaro, nós temos Caiado, até Augusto Cury pode ser uma. E aí nós vamos então agora em Budas Artes. Em Budas Artes, terra devastada. Em Budas Artes vive o seu pior momento na política. Em Budas Artes tem sido destruída ao pouco, apenas para entender o desejo do ex-prefeito Ney Santos e o seu fantochezinho. O grupo político que mais cresce, e aí você pensa, o grupo que cresce é bom. Não, é ruim. Por isso nós falamos aqui da alternância de poder. E a gente leva um tempo para entender isso, viu? Eu já estive lá, às vezes a gente pensa que está fazendo o correto, só quando você para realmente olhar, você percebe que o problema é muito mais embaixo. As pessoas estão sem políticas públicas e o dinheiro público escorrendo pelos ralos. Eu quero dizer outra coisa. Qual é a sua opinião sobre Ney Santos e o cara? Olha, Valtinho, eu tenho uma opinião formada entre o Ney Santos
que ele é um cara extremamente ardiloso, né, manipulador, ele tem uma habilidade aí para fazer política, mas é uma política que custa caro para a população, né, que ele acaba sempre trazendo muitas pessoas de fora, veio discursos baratos, por exemplo, quando ele ganhou o primeiro mandato dele de prefeito, ele falou que melhoraria a saúde, ele usou até uma coisa sentimental, falando do familiar dele, que faleceu no PS, e aí eles vêm e traz empresas totalmente incompetentes. Então, isso é função do prefeito, né? Fazer uma licitação de qualidade, colocar lá os requisitos que preenchem essa licitação para que a empresa vencedora cumpra, né? E aí ele tem essa política de trazer as ONGs que acabam terceirizando todo o trabalho. Eu, como fui vereador, eu fiz indicação para fazer com empresas até, inclusive, algumas partes. O que eu achava viável, na minha opinião? Por exemplo, na questão da saúde. A gente não está aqui só para criticar, a gente está aqui para também trazer projetos. Por exemplo, ele poderia deixar os médicos e os medicamentos na mão de uma ONG, porque menos burocracia, não precisa fazer licitação, vai lá, compra, presta conta, prefeitura paga. Mas, por exemplo, técnico de enfermagem e enfermeiros, poderia ser uma terceirizada especializada. A equipe de vigilância, uma terceirizada especializada, não teria desculpa. A empresa tem que vir, preencher os requisitos, ter atestado de capacidade técnica, ter prestado serviço em outras cidades de cunho privado ou particular, não importa, mas ela tem que comprovar, tem que ter balanço patrimonial, mostrando que ela tem capacidade financeira de estar pagando aquele funcionário, mostrou na nota fiscal, mostrou a contrapartida, tudo certinho, as documentações, está em dia, todos os funcionários, a prefeitura paga. Então, a solução existe. O meu foco sempre foi na solução, nunca no problema. Então, por isso que na minha vida eu sempre tive sucesso. Agora, existe um interesse por trás de não melhorar a saúde. Por quê? Porque isso traz votos. Isso é viável, é sempre promessa. Até que eles estavam fazendo a promessa do Hospital Geral, do Hospital do HGE, que seria o Hospital Geral de Embu das Artes. Por incrível que pareça, agora não falaram mais, já ficou feio. Sempre a mesma eleição é uma coisa, desde quando o Ney era vereador, que está falando desse HGE. Agora, nessa eleição, por enquanto, eu não ouvi falar, né? Mas, como que ele também vai falar se não conseguiu entregar nem o PS infantil, que já está atrasando a obra há mais de 2 anos, na gestão dele e na gestão atual? Então, é um adendo que eu faço. Então, não tem nem moral, nem a cara de pau de falar do HGE, que infelizmente precisava. Hoje é um município de mais de 300 mil habitantes, vou precisar. Então, eu vejo uma política muito populista, por isso que eu fiz lá no começo esse adendo que o Lula é muito parecido com o Ney Santos. Aliás, o Ney Santos, ele é a cópia do Lula, né? Que é política populística, pão circo, gastar desenfreadamente, dar calote, pelo menos o governo federal ele paga os fornecedores, tá? Pelo menos paga, ele paga. Já o prefeito aqui não paga nem os fornecedores. Lá, tudo certinho, em relação a fornecedores. Agora, em relação ao seu sucessor, deixa eu só fazer uma adendo. Importante dizer, deixa eu contar uma coisa, hein? Essa promessa do Hospital Geral de Embu das Artes era para a campanha do Tarcísio. Eu também aqui, meu partido está apoiando o Tarcísio, não tem culpa disso. Mas a proposta de campanha é: se o Tarcísio ganhar, tem terreno separado para o Hospital Geral. Não conseguiu entregar nenhum hospital infantil e maternidade. Qual obra entregou em Embu das Artes? Se até aquela Praça da Juventude lá, meia boca, não. Entregou sem determinar. Ô, eleitor, eu sou professor Valtinho Lima, candidato a deputado federal pelo Partido Novo de São Paulo. Homens e mulheres competentes. Eu garanto o Hospital Geral para Embu das Artes. Pode continuar, meu Valtinho, nós temos outras obras. FATEC, que é lá na Rua Barcelona, na região lá do Itatuba. Fiz a indicação, lá em um prédio que na época foi de uma escola particular, na antiga Sementinho Aí a prefeitura foi lá, adquiriu através de um leilão, ficou parado o terreno, a GCM estava utilizando lá, fiz a indicação, foi minha indicação para trazer a FATEC para o Embu das Artes. O prefeito se comprometeu, foi lá, anunciou, falou que essa aí está a obra parada, abandonou a obra eleitoreira. E o que falta? Vontade política. Porque isso é uma coisa simples de fazer. Porque nós já temos o espaço público, nós já temos a localidade, o governo estadual tem já o recurso aberto, garantido, mas faltou a vontade política, acabou caindo no esquecimento.
Provavelmente, se eu tivesse direito, ele ia comprar um projeto de minha autoria. Mas, infelizmente, a população perdeu essa oportunidade. Seria importante hoje nós ter uma FATEC na cidade, e ficou para trás. Aí ela pega também o hospital veterinário, foi feita a promessa que estaria pronto em 2024, não foi entregue. Aí ela pega o hospital infantil, está lá, a obra parada, a obra, quando muito é cobrada, e funciona lento. Então, é uma ineficiência do poder público em relação a essas políticas públicas que seriam importantes. Você viu, nós falamos já de saúde, nós falamos de educação, nós estamos falando de bem animal, né, da pessoa ter a oportunidade de levar seu pet, que hoje é caro, o veterinário poder usufruir, e não faz, por falta de vontade política. Então, a questão a gente vive um momento em Budas Artes muito difícil, porque é o bom circo, mas o show está garantido, está montando lá, daqui a pouco a pista de inverno está montada. Tá, com certeza. Ô, Sandro, você vai entrar para falar agora do ex-prefeito, mas antes eu preciso fazer uma ressalva, e você sabe bem disso. Em Budas Artes passa por um dos piores momentos da sua história política em relação à educação. Nós temos um dos piores, se não o pior secretário de educação de Budas Artes, sujeito incompetente, despreparados, e entrega também à população o pão e circo. A perseguição política em Budas Artes existe. Mais do que isso, obras que é só uma tintinha ali, uma tintinha aqui, no final das contas, aquela nota gigantesca com aquele valor. Mas mais do que isso, quando esse secretário de educação chegou, disse que ia entregar o melhor plano de carreira para os profissionais de educação. Você sabe que o plano de carreira, ele é a lei 9394, determina que os profissionais da educação têm que ter um plano de carreira com valorização digna e evolução funcional. Em Budas Artes é um golpe. Então, você sabe qual foi a última evolução funcional dos professores? E, antes jogou o dadinho, encontrou alguém, ou talvez tenha apontado para alguém. Então, o Budas Artes vive nos seus piores momentos em todos os setores da sociedade. A educação está devastada, acabada, os professores estão cansados, sendo oprimidos. E nós não podemos aceitar a continuidade disso. Por isso também, para deixar aqui, né, você conhece essa história, você conhece esse secretário, quero deixar claro para vocês, nosso mandato será parte fundamental também para entrar na justiça, para buscar o que for necessário para que Budas Artes cumpra a lei. Porque o plano de carreira de Budas Artes, desde a eleição passada, é sempre aquele golpezinho, e tem pessoa que ainda cai nesse golpe. Em Budas Artes tem usado as políticas públicas para se beneficiar. Nós falamos da saúde, olha quanto é estranho, Sandro, para você passar numa consulta, para você passar no exame, quando você vai no pronto-socorro, não tem. Mas aí, se você conhece alguém arruma para você. Que loucura é isso? O que nós queremos entregar para a população é a facilidade que ele possa marcar suas próprias consultas com rapidez, marcar seus exames com rapidez, e não ser assim, não ficar vítima de lideranças políticas ou do próprio prefeito. Eu quero saber o que você tem, a sua opinião sobre a atuação dele, se é realmente o prefeito ou se é apenas alguém que responde ao aviso. Olha, Valtinha, como eu falei, né, eu até fiz aquela brincadeira que eu acho que ele não manda nem na casa dele, quanto mais na prefeitura. Agora, na prefeitura, eu tenho certeza que ele não manda, né? Agora, eu não posso falar que eu não convivo com ele na casa dele. Mas, pelas características dele, não tem perfil de mandar em nada. Até porque não tem postura, né, de prefeito, tenta ser TikTok, imitando o Manga, que não tem também, não consegue, não é um cara carismático, pelo menos o Ney é um cara carismático, né? A população gosta dele por esse sentido, é espontâneo dele, ele tenta ser, mas é forçado, né? Ninguém gosta dele nesse sentido. Então, as pessoas votaram muito mais pelo Ney. Tanto é que ele colocou até a foto dele com o Ney, não colocou com a vice-prefeito, né? Todos os outdoors durante a campanha política tinha mais foto, parecia que era o terceiro mandato dele, realmente. E, de fato, porque ele não pode falar muito. Nós tivemos até um episódio, né? Vou até citar aqui. Inclusive, eu tive a oportunidade de encontrar ele, uma pessoa muito querida, que durante todo o meu mandato sempre foi muito humilde, que é o Grampola, o Igor Simões, que é o secretário de Segurança. E, segundo informações, ele recebeu aqui um deputado federal de um
da cidade, que veio, né, fazer a política dele, normal, né, das eleições. Vou lá, né, ver como é que tá a GCM de bolsa, eu posso mandar sei lá, uma verbinha para poder ganhar um voto. E segundo informações, né, o Grambola foi receber o cara como secretário, que é normal em qualquer município, e o Ney ficou sabendo e ficou furioso. Chegou a dizer quem ele era para receber a cidade, né? Chegou e um cara que sempre ajudou. Sempre ajudou ele quando era vereador, uma vez, quando ele foi presidente da Câmara, sempre foi o braço direito dele. Desde a época que o Hugo era assessor do Chico Brito. O Grambola já tinha uma relação, que acho que ele era assessor do Chico Brito e passou a conservação com o Hugo. E ele não conseguiu segurar o principal apoiador, não manda nem na prefeitura, não manda, infelizmente não tem autonomia para mandar na prefeitura, é o Ney que manda, e o Ney mostrou toda a autoridade para ele, inclusive o vereador, que manda aqui sou eu, colocou a mão na mesa e prostrou mais uma vez a autoridade dele em relação ao atual prefeito, que infelizmente é um fantoche na mão dele, não tem autoridade política, não tem autoridade. Você vê quando os vereadores foram se rebelar assim que o Hugo assumiu o mandato, ele não passa nenhum tipo de autoridade, infelizmente, confiança, aquela conversa mole dele, que não engana ninguém. Então, infelizmente, o terceiro mandato do Ney, o Hugo é totalmente omisso. Eu não sei se o Ney realmente vai colocar ele novamente, é um risco que ele corre, né, para a reeleição do Hugo, porque ele é muito ruim. Ele é ruim de política pública, ele é ruim de conversa, ele é ruim de marketing, ele não consegue convencer, ele tenta ser algo que ele não é. Né, tenta demonstrar algo que ele não consegue. Então, ele realmente é incapaz de desenvolver qualquer coisa. Então, a gente não tem certeza nunca se um dia o poderia ser um prefeito, porque ele nunca vai ser um prefeito enquanto existiu o Ney Santos. Perfeitamente. Eu vou te dizer ainda mais que é o seguinte, né? O Hugo, essa é a minha opinião, ele acha que ele está enganando as pessoas com aquele jeito dele, mas, de verdade, quem está sendo enganado é ele, porque a população, na grande maioria, até os servidores, ninguém gosta dele, ninguém tem essa aproximação com o porque é realmente alguém que não tem faz esse relacionamento. Inclusive, quando olha para você, não tem a capacidade de olhar nos olhos. Olha, virando sempre na testa. É um sujeito que, para mim, é uma grande decepção como pessoa. Não tenho nada contra as pessoas também. Acho que é extremamente incompetente, mal preparado. Jamais viveria nessa situação de aceitar determinação de alguém, seja por salário A ou B. Mas tem uma frase, pastor Marco Roberto. O homem que tem preço não tem valor. Quem tem preço não tem valor. Então, essa parte pelo menos ficou. Acho que, inclusive, a gente poderia entrar nisso, mas já estourou o nosso horário, não sei quanto tempo você vai ter. Eu vou te falar que, apesar de tudo, eu não sei o que você acha sobre, eu acho que uma das piores coisas que aconteceu para o Embu das Artes, inclusive para aumentar a crise, para conseguir pagar o fornecedor, foi a saída do pastor Marcos Roberto de Embu das Artes, que o menininho animado parece que só conseguiu fazer isso, tirar o pastor, bater o pé e não fico. E aí acho que o Ney mandou o pastor para outro lugar. Mas Embu das Artes precisa mudar definitivamente os rumos. Continuar com o Ney Santos, continuar com o Prado, continuar com o Johnny Donizete, Renato Oliveira, será uma devastação da nossa cidade. Nós não temos apenas o PT, nós temos um novo chegando em 2028. Embu das Artes merece mais, merece políticas públicas direcionadas a atender os desejos da população. Nós podemos ter ônibus de verdade, sem fazer desfile para tudo. Estou sabendo, fez desfile com os ônibus, fez desfile com as viaturas, fez desfile agora até com uma carreta. Olha só, a demonstração de incompetência. Ninguém é atendido nas unidades básicas de saúde ou é mal atendido. Aí, de repente, o cara faz um mutirão para cirurgia vascular, mostrando sua incompetência.
ou a 60 dias da campanha das eleições, o que você vai fazer? Vai mostrar que tem serviço. E aí você traz uma empresa, traz uma carreta, gastando não sei quanto, porque você mostra que você é incompetente, que você não pode atender nas unidades básicas de saúde, e ainda faz o desfile. E a população tem carreta. Como é que acontece esse tipo de coisa? Será que o problema é só nesse grupo político? Ou se a gente também tem um problema na população? O que você vê sobre isso? Ô, Valtinho, eu acho que a população brasileira, né, ela precisa aprender a pensar. Eu vi até um dia uma matéria, que é um paralelo que eu faço, referente a uma pessoa que estava comentando sobre consórcio. Ele falou, cara, você vai perceber que o país de primeiro mundo não tem consórcio. Se você falar que a pessoa, por exemplo, ela pega um valor, um determinado valor, para aplicar no consórcio, para receber algo futuro, a pessoa trabalha com o seu dinheiro, o dinheiro não era nada do seu dinheiro, ele te cobra uma taxa. Qualquer país desenvolvido vai tirar sarro da sua cara. Então a pessoa não para pensar. Por isso que hoje nós temos um alto índice de brasileiros que está no tigrinho, que está em jogos de azar, de porto, que está endividado. Nós tivemos pessoas que perderam a vida apostando nesse jogo, porque as pessoas são facilmente ludibriadas. Elas acreditam no que é fácil. Então, você viu, o prefeito ele tem as UBS, ele tem uma UPA que ele gerencia, ele tem um PS central e ele precisa de uma carreira. Ele está assinando um certificado de competência dele, porque na verdade ele só fazer os equipamentos públicos funcionar de maneira correta que ele estaria atendendo a população, não precisaria trazer nenhum tipo de carreira, não precisaria trazer nenhum tipo de programa novo. Era uma coisa que ia acontecer de forma natural. Aí você vem com o programa Impacto Zero, Impacto Mirabolante, Impacto 2040, sempre com programas novos, com os mesmos modos operantes, que é tentar ludibriar a população. Infelizmente, a população tem parte também, tem culpa nisso, porque ela gosta de ser enganada, ela gosta daquilo que parece que é fácil, daquilo que parece que é mirabolante. A população gosta de ser enganada. Então, a gente precisa entender que não existe almoço grátis, foi o que você falou. Tudo tem uma contrapartida, você precisa entender, o prefeito, ele é o responsável por manter a saúde, as UBS, o PS, a UPA, é responsabilidade do prefeito. Ele poderia fazer programas, por exemplo, a gente depender, infelizmente, só do CROSS, que é um sistema do Estado também, que faz exames, através das exames de outros programas, que também não consegue atender toda a população, né? E a gente precisava da importância do HGE, que é o Hospital Geral de Rio das Artes, que também nós não temos, porque ficou só na promessa, mais uma vez. Então, a gente precisa tirar do papel projetos importantes voltados à saúde, como a questão do HGE, a questão da FATEC, que já está lá, o espaço, que está lá o terreno, diversos outros projetos, como a clínica veterinária finalizar. Primeiro fazer o que tem que ser feito, para depois a gente pensar em projetos maiores. Não dá para a gente ficar esse discursinho furado de programa impacto, não sei o quê, e de fato as coisas não funcionam. O único impacto que eu estou vendo é o rombo nas contas públicas, que realmente vai aumentando a cada dia. Isso é um impacto muito sério, muito problemático, né, para as gerações futuras aí, que cada vez mais a gente perde de estrutura. Eu quero até, estou curioso, porque o prefeito ele já emprestou do governo federal, através da Caixa Econômica Federal, já emprestou do governo do estado, agora ele vai pegar com quem? Eu acho que ele só não pega com a agiota que não pode, porque se pudesse pegar. Mas, assim, são adendos que a gente faz aqui, né, que eles fazem tudo para ganhar as eleições. Então, a gente precisa se atentar, a gente precisa contrapor, a gente precisa trazer aqui projetos importantes para a gente mostrar à população que existe um caminho, mas não é um caminho do mundo de fantasia, não, é um caminho da realidade, que é esse caminho que você conseguiu vencer como professor concursado, trazendo aí dignidade para sua família, é o caminho que hoje eu me tornei um grande empresário para disputar a licitação por todo o Brasil, todas as esferas, de igual para igual, com muitas empresas grandes, que hoje atuam aqui no Brasil, a gente tem estrutura, mas não foi um projeto construído de uma hora para outra. Como falei, são 18 anos. 2028, minha empresa vai fazer 20 anos.
né? Então, está lá no meu CNPJ, está lá no meu contrato social, as pessoas conseguem pesquisar, é tudo. E não é fácil, mas é possível. Mas precisa de uma constância, precisa de meta, precisa de objetivo, precisa de direcionamento, né? Não é fazendo, mentindo que a gente vai conseguir aí fazer grandes projetos. Tá, excelente, Sandra, excelente. Valtinho, obrigado. Eu desde já agradecer aí essa oportunidade, né, que você nos deu aí de poder expor um pouco, explanar um pouco das nossas ideias, contar um pouquinho da nossa história que a gente vem desenvolvendo aí, contribuindo com a sociedade, contribuindo aí com diversos geração de emprego. Hoje, para você ter ideia, a gente trabalha não só dentro do estado de São Paulo, mas também fora do estado de São Paulo, inclusive em capitais grandes aí, né, fora de São Paulo. A gente tem muito orgulho, agradecer a todos os meus parceiros que trabalham comigo na minha empresa, são diversos colaboradores que nos ajudam a estar onde nós estamos hoje. Agradeço muito, tenho certeza que a gente tem tudo para crescer ainda mais. Agradecer também a minha esposa, meu filho, agradecer a todos os meus familiares, minha mãe, meu pai, todas as pessoas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei, né? Em especial também a todas as pessoas que acreditaram sempre nesse projeto. Perfeito, meu irmão. Eu quero agradecer imensamente você ter vindo aqui. É sempre um prazer ter você aqui, que a casa está aberta para que a gente possa conversar. Foi maravilhoso. Mas deixa eu responder aqui, ó, a Fernandes perguntou qual uma proposta para o Brasil. Olha, Fernandes, primeira coisa importante para o das artes, a gente trazer esse hospital geral, que esse grupozinho político não conseguiu trazer. Mas, como professor, nós temos 9 medidas aqui nas nossas redes sociais, que serão fundamentais para que a gente possa elevar a qualidade da educação, além de valorizar e respeitar os professores que estão sendo jogados. Então, nós temos recomendações que são fundamentais para ter essa qualidade da educação. Nós temos outra ação importante, que é o combate à corrupção e ao uso de dinheiro público, à alteração de licitação, para impedir esses aditivos exagerados e o prazo também. Então, nós temos, e aí nós defendemos também as liberdades individuais. Eu amei intransigente, nós vamos defender isso. E sabe qual é a coisa mais importante agora? Nós vamos defender também aqueles que sofrem com doenças silenciosas, aqueles que sofrem com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, nós vamos acolher. Então, nós temos uma gama de projetos que vai fazer com que atenda às reais necessidades da população. Na segurança pública, nós temos parceiros que já têm isso no projeto. Nós defendemos diminuição da moralidade penal, aumento de penas para vagabundos, principalmente estupradores, com castração química para estupradores e pedófilos, além de acabar com a saidinha, porque vagabundo fica na cadeia. Nós vamos lutar de forma intransigente para devolver a população um país seguro. Vamos começar aqui por São Paulo. Sandra, meu amigo, muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade aí. Fechado, meu irmão. Deixa eu ver. O Valtinho, tem como eu ver depois na íntegra essa nota? É porque aqui só